Meus amados irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Presbítero Gabriel aqui com vocês. Aqui do meu lado, o nosso querido irmão Matheus Freitas. Paz, Senhor, irmão Matheus. Paz, Senhor Presbítero Gabriel. Paz, Senhor a todos os irmãos. Nós agora estamos saindo de Curitiba. São que horas agora? 5h08 da manhã. Hoje é dia 18 ou 19? 19. Dia 19 de novembro, um sábado. Tá um dia maravilhoso, daqui a pouquinho os irmãos vão ver como que tá aqui a cara do dia. A gente está saindo de Curitiba agora rumo a Bauru para o Congresso de Jovens e a gente vai aproveitar esse momento de viagem para compartilhar com os irmãos como está sendo a nossa viagem e compartilhar algumas experiências de Bauru também, né? Nós vamos fazer algumas entrevistas, falar com os jovens, falar com o pastor Nil, com outros irmãos, conhecer como que tá os trabalhos da construção da Igreja Nova, e nós queremos que você que nos acompanha aqui pelo nosso canal IPJC Oficial, nos acompanhe durante toda a nossa viagem. Seguimos com nossa viagem para Bauru, nós paramos um pouco aqui. A gente está onde mesmo, Matheus? Próxima à Ventania. Próxima à Ventania e tá ventando bastante. Tá ventando bastante aqui mesmo, a gente parou, olha que lugar bonito para os irmãos verem. A gente parou para tomar um coffee break aqui, né, ó. 2 mineiros de Montes Claros, sem café no carro. Isso não existe, não, né? Não existe, tem que ter um cafezinho. Tem que ter. E a irmã Juliana fez um negócio aí, como é que é mesmo? É uma torta salgada de frango. Salgada de frango, é benção demais, ó. Nós paramos aqui agora para os irmãos verem aí, ó. Nós vamos tomar um cafezinho. E pensa no cheiro, rapaz. Um cheiro bom mesmo. E eu imagino que tá saboroso. E nós estamos aqui seguindo avante, faltam 322 quilômetros ainda, né, Matheus? Correto. Para a gente chegar em Bauru, mas graças a Deus tem sido uma viagem super tranquila. Exatamente. Tá Estrada livre, viagem? Muito boa, muito boa. Livre. A previsão é para a gente estar lá por volta 12h30, mas como a gente vai tranquilo, né? Vai parando um pouquinho, a gente parou agora mesmo, né? Então aumenta um pouquinho mais aí o tempo de previsão. Mas o Senhor tem nos abençoado, né? Então, olha, deixa eu mostrar para os irmãos um pouquinho desse lugar aqui onde a gente está. Aqui tem os pinheiros aqui, né? É uma estrada aqui, eu acho que é uma fazenda ali atrás, né? Tem uma fazenda ali, um campo aqui lindo, olha esse campo aqui, meu Deus, coisa mais linda. Olha esse solão aqui também, cadê o sol? O sol desapareceu, não estou conseguindo, aqui ó, aí... Bom demais, e a expectativa é que Deus vai fazer alguma coisa por nós lá, né? Com toda certeza. Nós conversamos ontem com o pastor Nil e daí vamos entrevistar o pastor Nil, o irmão Rodrigo, o irmão Tiago, que cuida da juventude lá, é o responsável desse trabalho aí com jovens. O pastor Nil vai nos apresentar outros irmãos lá também. Exato, né? Exato. Nós vamos conhecer o templo que está sendo construído, né? E vai ser uma bênção. Então, continue acompanhando aí. Eu creio que o resultado final desse vídeo vai ser muita coisa boa, muito conteúdo bom aqui para o canal, chegando aí para os irmãos. E se você não é inscrito, o que tem que fazer, irmão Matheus? Se inscreva-se e ative o sininho das notificações. É isso mesmo. Todo dia a gente tem transmissão ao vivo, conteúdo sendo postados aqui no nosso canal IPJC Oficial. Aproveite e compartilhe para mais alguém, para que mais pessoas sejam alcançadas. Será que dá para ouvir os passarinhos cantando? Não sei. Será? Né? Mas, né? Tá uma benção. Gostoso esse lugar aqui demais. Agora vamos tomar o nosso café mineiro. Nosso pretinho. O nosso pretinho. Deus abençoe os irmãos. Daqui a pouquinho a gente para de novo para registrar um pouquinho mais
a nossa viagem rumo a Bauru. Eu gosto. Meus irmãos, uma das partes mais legais da viagem é que você pode viajar falando a respeito da palavra de Deus e das coisas de Deus. Uma coisa que eu reparo, irmão Matheus, é que hoje a gente tem muito pouco tempo para conversar, né? Sim. A gente fica muito tempo no telefone, né? Às vezes as pessoas estão juntas, reunidas, mas ao invés de estarem desfrutando da presença uma das outras, né? Às vezes a gente fica ali. E esse momento de viagem é um momento muito bom para a gente aproveitar também para botar as prosas em dia, como diz, né? Sim. O mineiro ai. Para conversar um pouquinho, né? Para falar das coisas de Deus. E uma das coisas que nós estávamos comentando agora há pouco aqui, enquanto a gente estava viajando, é que outra dificuldade que a gente percebe por causa dessa tecnologia e as novas formas de conversar, né, que a gente tem hoje, é que as pessoas podem se tornar muito agressivas pelas redes sociais. Vou te dar um exemplo. O Matheus posta um vídeo na internet que eu não gostei muito. É muito fácil chegar lá e colocar um comentário agressivo. Sim. Porque eu não estou considerando a pessoa dele. É só um vídeo, é só uma opinião. Mas por trás daquele vídeo, por trás daquela opinião, tem uma pessoa que, lendo aquele comentário, acaba sendo ferida por aquela palavra. Mas o que a gente estava comentando é que a gente precisa aprender a resolver os nossos problemas, né? Às vezes você recebe uma mensagem no WhatsApp e a pessoa falou em um tom agressivo, ou não, mas como você não está vendo a pessoa, você pode interpretar, você tem a sua interpretação, né? Sim. Então, tome muito cuidado. Às vezes você recebeu uma mensagem assim que parece ser uma mensagem assim meio azeda, a pessoa não está bem no dia. E o que a gente tem que fazer nessas horas, meu Matheus? Responder do mesmo jeito? Não, pelo contrário, né? Eu trago em mente a passagem bíblica que diz que a palavra branda, ela acalma o furor, né? Se a gente for responder na mesma mensagem, na mesma toada com a pessoa, às vezes a gente que sai machucado pode machucar a outra pessoa sem ao mesmo perceber ali, poxa, aquela pessoa me respondeu, por que não posso responder na mesma patada? Porque é assim, né, Príncipe Gabriel? A gente, quando tá ali no ato de nervosismo, de ira por alguma palavra ríspida, alguma coisa que a gente recebeu e não... Poxa, eu fiz tranquilo, por que eu fui absorvido por essa palavra? E a gente quer tratar na mesma moeda. Mas a palavra do Senhor fala aqui, a palavra branda. O que é a palavra branda? A palavra calma. Pensa comigo, a pessoa tá vindo comigo há milhões, me bater, eu vou encontrar ela para bater? Não, eu fico calmo. A pessoa vai ver, não, peraí, se eu tô indo com ele há milhões para bater porque ele não fez nada, por que eu vou continuar? Muitas vezes isso acontece. Às vezes a pessoa tá ali e vai não sei o quê. Se você, mano, calma, tá tudo bem. É isso aqui, é fácil de resolver. A pessoa muda completamente. Porque você não teve o ato que ela teve de pau a pau com ela. Você desarma, né? Você tipo assim, você tira a arma da pessoa na hora. É verdade. A pessoa vem que vem naquela fúria, você calmo. A pessoa fica sem reação, fica sem saber o que vai fazer. Porque não foi recebido da mesma forma que ela esperava ser, que é com raiva, que é com rancor, com ódio, não. Então fica aí, olha, dica de viagem e dica para os seus relacionamentos, quer seja em casa, quer seja nas suas amizades, com irmãos da igreja. Quando você recebeu uma mensagem e aquilo acendeu uma ira em seu coração, respira, né, meu Matheus? Com certeza. Você ia escrever alguma coisa agressiva? Volta lá, corrige essa mensagem, edita, ia mandar um áudio assim meio, né? Não vou falar aqui agora algumas verdades.
Então pensa um pouquinho aí, abrando o seu coração, porque você fazendo isso, acalmando o seu coração, você pode acalmar o coração da outra pessoa também e não acabar estragando os seus relacionamentos, não estragar as suas amizades, mas vivendo em paz com Deus e com os irmãos, que não tem nada melhor, né? Exatamente. Esse tempo atrás eu escutei uma história e vale para os dias de hoje assim muito. O rapaz conta nessa história que estava em uma discussão entre famílias e ele, na hora assim, subiu o sangue, né? Aquele nervosismo na hora. Ele falou, quer saber? Eu vou fazer o que eu aprendi. Ele foi na cozinha, encheu um copo d'água, colocou na boca. E deixou a outra pessoa que estava discutindo falar, cansar de falar. Aí a pessoa do nada parou assim e falou assim, mas você não vai falar nada? Diz ele que ele engoliu aquela água e falou, você já terminou? A pessoa, sim. Então eu não tenho nada para falar. Diz que a outra pessoa que estava discutindo, ficou tão vergonhosa, que no final pediu perdão para ele. Por quê? A pessoa achou que ele que não sei o que, ia se irar contra ela. Mas o que ele fez? Encheu a boca d'água, ficou calado, não respondeu em nenhum momento à altura. Quando a pessoa viu que era só ela que estava protagonizando aquela ira, aquela coisa ali, ela se sentiu envergonhada e calmou. É isso mesmo. Vamos encher a boca d'água aí. Deixa para falar depois, não fala no momento da ira, né? Porque senão a gente vai falar coisa que não deve, vai acabar estragando tudo. E como diz a palavra, né? No que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. Faça tudo que for possível para ter paz. Até encher a boca d'água. Exatamente. Meus irmãos, nós acabamos de chegar aqui na cidade de Bauru, São Paulo. Agora são praticamente 1h da tarde. O pastor Nil acabou de nos receber aqui. Estamos na porta da casa dele. Graças a Deus foi uma boa viagem. O sol está escaldante, bastante calor por aqui, como vocês podem ver. O céu hoje está de brigadeiro, um dia bastante bonito, mas o Senhor nos concedeu uma viagem muito tranquila. A partir de agora a gente vai seguir o roteiro que o pastor Nil vai dar para a gente. A gente vai entrevistar ele, vai conhecer a igreja, os trabalhos aqui e a gente vai seguir tudo que ele passar aqui pra gente, tá bom? Então, segue aí nos acompanhando porque ainda vem muita bênção por aí. Deus abençoe! De Bauru para todo o Brasil, meus amados, pelo nosso canal IPJC Oficial no YouTube. É uma alegria ter você aqui conosco e eu já estou aqui ao lado do pastor Nil, pastor responsável pelo campo da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, em Bauru, São Paulo, e nós estamos aqui direto da construção do novo templo da igreja. Nós vamos falar um pouquinho com o pastor Nil e fazer um tour também para os irmãos conhecerem como que está aqui o andamento da obra, a localização também. Vai ser muito legal estar com vocês fazendo esse tour por esse novo trabalho sendo realizado aqui pela igreja. Pastor Nil, Paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal IPJC Oficial. A paz do Senhor, presbítero Gabriel, a paz do Senhor a todos os irmãos internautas. É um prazer estar podendo apresentar os irmãos, né, do YouTube, do Facebook, das mídias da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, trazendo informação a respeito da igreja que está sendo construída aqui em Bauru. Ô pastor, nós estamos aqui diretamente, né, da construção e o terreno da igreja tem aproximadamente assim quantos metros mais ou menos, pastor? 1.358 metros. 1.358 metros, muito grande e muito bem localizado, né, pastor Nil? Muito bem localizado. Estamos aqui divisa de duas principais avenidas aqui de Bauru, a Avenida Rodrigues Alves e o final da Pedro de Toledo. É uma apresentação vamos dizer assim, da igreja. Ela fica bem apresentável, uma avenida extremamente fácil de acesso. Ponto de ônibus aqui também, temos diversos pontos de ônibus. É uma igreja, é um terreno, né? Vamos dizer, um terreno num local extraordinário.
É verdade, bastante privilegiado, e inclusive, pastor, nós estávamos agora, né, nós saímos agora há pouco, aqui há poucos minutos, do salão onde está a igreja, né, atualmente, e dá o quê? Umas 2 quadras, 3 quadras? É muito próximo, 3 quadras, né? 500 Muito metros. próximo, muito bem localizado, aqui pertinho mesmo, como disse o pastor Nil, nós já temos um ponto de ônibus, já bem aqui pertinho da igreja, então é um lugar assim, olha, que Deus mesmo preparou para os irmãos. E quanto ao salão, pastor, a metragem assim da construção do salão, no lugar ali onde nós vamos abrigar o local de culto, vai ser mais ou menos qual metragem? A igreja, a nave da igreja, o salão, ele tem 480 metros. 480 metros. Aí temos a parte de baixo, que a gente vai estar apresentando aos irmãos, parte da cozinha, a parte de alojamento, que a gente já está em fase de construção, também o refeitório e o estacionamento, onde que a gente está aqui. Depois os irmãos vão estar apresentando aí aos irmãos, eu creio que já vai dar para ver aí a maquete da igreja, né? Como que ela vai ficar aí no vídeo, e com certeza os irmãos vão poder ter uma clareza do que a gente está explicando aqui para os irmãos. Olha, irmãos, nós estamos aqui pedindo a você que você contribua com a obra do Senhor. A Igreja de Bauru passou 30 anos em oração, clamando juntamente com um grupo de obreiros, a igreja, membros, e hoje esse sonho está se tornando realidade. Tem sido real para os irmãos. Toda vez que os irmãos passam aqui, porque a nossa igreja fica bem próxima, eles contemplam o que Deus tem feito aqui através do pastor Ademar para a Igreja de Bauru. E você contribua porque amanhã depois pode ser a tua cidade, com certeza vai ser a tua região recebendo uma igreja como essa. Para os irmãos, seria quase impossível os irmãos estar hoje, como os irmãos estão vendo aí no vídeo, essa ampla igreja, uma igreja muito grande. Nós estamos na parte de cima, os irmãos pôde contemplar a parte de baixo do estacionamento, cozinha, salas, o salão menor, salas para todos os departamentos da igreja. Temos também ali o estacionamento, que é o estacionamento coberto e o estacionamento descoberto. É uma construção muito grande, e isso graças a Deus, aos irmãos que têm contribuído, têm ajudado a realização desta obra. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor toque ao seu coração e que você tenha a mão aberta para ajudar esta grande obra, não só aqui em Bauru, mas em todo o Brasil. O pastor tem levado a esperança de uma construção em cada região. Que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar a tua família e a tua vida financeira.
Meus queridos irmãos, nós seguimos aqui em nossa viagem para Bauru. Hoje é domingo pela manhã e nós tivemos uma noite de sono reparador bem tranquila. Graças a Deus, o Senhor nos abençoou muito e nós estamos muito alegres por mais essa oportunidade. Aqui está um dia muito bonito e nós estamos indo agora para a igreja para aproveitar para fazer algumas gravações, conhecer alguns lugares por onde a igreja passou antes de chegar agora no novo templo, né, que daqui a uns dias será inaugurado, e nós vamos pegar um pouquinho da história aí e ouvir alguns irmãos veteranos que estão desde o início desse trabalho da igreja aqui na cidade de Bauru, em São Paulo. Depois disso nós teremos um estudo bíblico pela manhã, depois mais entrevista com os irmãos e depois o encerramento do culto da tarde. Então vocês vão acompanhar um pouquinho de como vai ser o nosso dia hoje aqui com o pastor Nil, os irmãos, o irmão Mateus, e vai ser uma bênção. Então, permanece aí conosco, tá bom? Meus queridos irmãos, nós estamos nesse momento aqui no centro, região central ainda de Bauru, São Paulo. Ao meu lado aqui o presbítero Lázaro. Pai Senhor, presbítero Lázaro. Senhor. Uma alegria estar aqui com o presbítero Lázaro, porque ele vai contar para nós um pouquinho da história desse lugar aqui, que os irmãos estão vendo aí na câmera agora. Porque foi justamente aqui, presbítero, que começou os trabalhos da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo em Bauru. Sim, realmente foi aqui que começou os trabalhos. Quando inaugurou a igreja em Bauru, que trouxeram a igreja para Bauru, é aqui o início de tudo, né? Do trabalho aqui da igreja da cidade de Bauru. No ano de 91? 92. 91 foi lá em Curitiba. Isso, 92. Praticamente coisa de um ano já. Fevereiro de 92. Meu Deus, que bênção. Foi aqui. Que os bênção. Trabalhos. Primeiro salão da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo em Bauru foi aqui. Foi nessa época então que o presbítero Galdino fez o contato com Curitiba. Sim, nessa época o Galdino, com demais irmãos, né, fizeram o contato com o pastor Demar em Curitiba, nos trabalhos, e iniciaram aqui. Esse trabalho aqui, abrindo essas portas aqui, para nós aqui, que até hoje é bênção para nós. Né? É bênção. Ô presbítero Lázaro, o senhor é filho do ministério? Sou filho do ministério. Olha, converti que aqui. Converteu aqui nessa igreja? Converti aqui, nessa igreja. E o senhor se lembra assim de como foi o dia que o senhor entregou a vida para Jesus aqui? Veja bem, o que acontece? Foi uma sequência. Eu vim aqui, cheguei perto aqui, quando o pastor Demar estava aqui, e fazendo o aniversário da igreja de 2 anos, aqui em Bauru. Ali na esquina ali era uma padaria. Sim. Eu parei ali naquela padaria e estava cheio de gente aqui, quando o pastor Demar vem, sempre, né? Cheio de gente. Eu olhei dali e falei, a minha esposa, Dilza, vambora. Ela não vai na igreja? Mas como é que tá lá, Dilza? Cheio? Vambora. E vim embora, não fiquei aqui na igreja, fui embora. E nem passei aqui em frente, saí por lá mesmo e fui embora. E aí foi indo, aí os irmãos foram na minha casa para orar pelo meu pai. Não tinha nada a ver comigo, mas nada a ver comigo. Eles foram orar pelo meu pai, foram lá para orar pelo meu pai. E eu tocava da noite. Sim. Minha mãe falou assim, ó, vai vir uns irmãos aí os irmãos da igreja do seu tio, para orar pelo teu pai. Mãe, deixa eu vir. E foi no feriado de 12 de outubro de 93. E tô lá no bar, lá, meus amigos, não vai tocar essa noite? Não tem nada marcado. Tá, vamos para casa. Vamos fazer um ensaio em casa lá. Lembrando dos crentes. Sim. Aí eu chamei um amigo meu e falei assim, ó, vai ter uns crentes lá, vou dar uns tapas naqueles crentes. O senhor não ia muito com a cara dele? Veja bem, o que acontece? Devido ao tempo atrás de trabalho, vou dar um tapa naqueles crentes. Tá. Comprei cerveja, comprei aqui, enfim, e fui para minha casa. Chegaram, minha mãe, não, filho, não faz isso. Chegou os irmãos lá. O presbítero Luizinho, com a esposa dele, né? Nossa saudosa mãe Cristina,
no meu tio, a minha tia, que já também partiram para o Senhor Jesus, chegaram lá. Eu olhei para os irmãos, tudo pessoas de idade, cabecinha branca. Falei, não dá. O presbítero Luizinho, cabecinha pretinha. Assim, É aqui. é esse, meu amigo. E vai orar para o meu pai, vai. Partiram para mim, para ser agora. Ô, irmão, ô jovem, vai para a igreja? Não tem tempo para essas coisas não, pai. E eles, de repente, o Luizinho estava que nem tá o senhor aqui, saiu daqui e veio aqui do meu lado. Eu vou dar um murro tão grande nele que ele vai perder o rumo da casa dele. E quando eu preparei para pegar ele, ele veio, dá licença um pouquinho, irmão. Ele veio e veio assim, ó, me abraçou. Quando ele me abraçou, eu tentei, sabe quando você quer escapar? Afastar. Me deu aquele choque no corpo inteiro. Eu falei, Meu Deus do céu. aí me deu medo dele. Falar, me deu medo do irmão Luizinho. Eu fiquei olhando, aí ele me largou e tal, vambora. Eu fiquei com aquela cara Aí a partir daquele dia, eu comecei a acompanhar eles. Né? Vamos dizer assim, eu não conhecia que era Jesus, não sabia, comecei a acompanhar. Aí comecei a vir aqui nos cultos. Vinha nos cultos, sentava aqui. Às vezes a gente vinha até bêbado. Aí sentava aqui, ficava ouvindo as palavras e tal, e vinha. Aí Deus foi me libertando. E o trabalho aqui também começou muito, aí foi ficando difícil, a gente se converteu, aceitei Jesus na igreja, e a partir daquele dia, algo interessante que eu aceitei Jesus. A esposa do prefeito Valdemar Dias, Rosa Dias. A minha intenção era vir na igreja, Jesus curar minha esposa, porque eu sofri um acidente de carro com a minha esposa, que ela queria ir para a igreja, eu queria ir uma noitada, levei 24 pontos na cabeça. Meu Deus. Aí, o que aconteceu? A mãe Rosa Dias, eu tinha uma moto, parei a moto aqui, vim pro culto, ela pegou a palavra e falou assim, você pensa que Deus é bobo? Você pensa que Deus não conhece a sua vida? Muda de vida. Se você quer ter algo com o Senhor, dá um passo para Ele. Meu Deus do céu. Sabe, eu fiquei roxo de vergonha. Aquela vergonha e tal. Ela não falou, você, mas... O senhor recebeu a palavra. Aí acabou o culto, não vi a hora de acabar o culto, vim embora. Acabou o culto, fui embora, naquele semáforo ali, ó. Eu parei ali, naquele semáforo, e Dilza, ela falou, o que foi? Que mulher fofoqueira, falando da minha vida. Dilza, também lá, você não muda e tá. Na semana seguinte, eu citei Jesus. Meu Deus. Na outra semana, Jesus curou minha esposa. Meu Deus, que coisa linda. Aí, falei, sabe uma coisa? Meu amigo, alguns irmãos falam pra mim assim, Lázaro, sai para fora. Eu falei assim, o quê? Sai não, filho. Aqui que eu conheci a vida. Aqui que eu conheci que é mudança de vida. Que é transformação de vida. E nós estamos aqui com esses irmãos aqui já faz desde 94. Com esses irmãos aqui, né? E glorificando a Deus. Glória a Deus. Alegre, esse ano é ano da nossa alegria. Isso. Né? Então nós estamos nessa alegria aí, saber tudo que nós já passamos lá atrás. Eu olho aqui assim, eu lembro aquela igreja, o prefeito Galdino fez uns banquinhos sem encosto, sem nada. E você tinha que chegar na igreja às 7 horas. Senão você não sentava. Não tinha mais espaço? Não tinha mais espaço. Ou você chegava na igreja às 7 horas, antes das 7. Quantas das vezes nós não vinha de lá pra cá, tinha irmãos aqui já com o joelho dobrado aqui, ó. Meu Deus. Na porta aqui, orando já por causa do horário. Que coisa linda. Tudo começou aqui, prefeito Gabriel. Meu Deus, maravilhoso, meus amados. Esse testemunho que o presbítero Lázaro tem compartilhado com a gente. E nós vamos sair daqui agora, que foi o primeiro salão, né, da igreja. E nós vamos conhecer agora o segundo salão, né, quando os irmãos mudaram daqui. Sim, o pastor, né? Carlinhos. Pastor Carlinhos. Pastor Carlinhos mudou o salão. A rua 7 de setembro. Isso. E nós vamos acompanhar agora. Permaneça aí conosco.
Nós acabamos de sair da igreja, da primeira igreja, na verdade, né? Que foi a nossa sede aqui em Bauru. Os irmãos acabaram de ver aí no vídeo, o presbítero Lázaro relatando para nós como que foi o início do trabalho. E agora nós seguimos rumo à segunda igreja, né? Ou o segundo salão que abrigou os trabalhos aqui da nossa sede em Bauru, estado de São Paulo. Nós já estamos chegando aqui, meus queridos, e presbítero Lázaro, o trabalho começou em 92, né? Aqui em Bauru, o senhor firmou os passos na Casa de Deus no ano de 94. E conta para nós um pouquinho como foi a mudança, né, para esse novo salão, na qual nós vamos ver aqui agora. Qual foi a história desse trabalho instalado aqui, presbítero Lázaro? Veja bem, presbítero, amados irmãos, nós estávamos naquele salão que aqui era um pouquinho menor, só que aqui era um salão melhor de acabamento, vamos dizer assim, só que era pouca coisa menor. Aí o pastor Carlinhos, devido às dificuldades que ele estava passando, né, naquela época, ele trouxe a igreja para cá e aqui a gente se instalou aqui e foi muito bem recebido mesmo, que a igreja tem uma dificuldade, a vizinhança. E aqui nós fomos muito bem recebidos pelos nossos vizinhos aqui, do lado, aqui da frente, que são os dentistas aqui, enfim. Eles não vinham para a igreja, mas estavam sempre ajudando. Parece que Deus preparou as pessoas para ajudar, sabe? Para ajudar no trabalho. E aqui o trabalho foi prosseguindo aqui, chegando mais alguns irmãos, né, que estão conosco até hoje, a irmã Maria de Almeida, né, juntamente com a irmã Mari, chegou aqui nesse trabalho, o líder Dernival, com a irmã Vera, também começou aqui também nesse salão aqui, e demais irmãos aqui nesse trabalho aqui a gente foi trabalhando aqui e se estruturando para poder mudar daqui também, para um outro salão maior. Mas aqui foi muito bom o trabalho com a igreja aqui, porque era um salão bem mais acabadinho, vamos dizer assim, mais arrumadinho, né? Menor um pouquinho, sim, menor. Mas aí aqui a gente foi chegando mais irmãos com firmeza para ficar, como está até hoje conosco. Eu me lembro muito bem desse salão aqui, tenho boas recordações desse trabalho aqui. Meus queridos, nós acabamos de chegar, né, desses dois locais aí que foram locais de culto aqui da nossa igreja. Mais cafezinho, preto? O presbítero Lázaro falou para nós que esse café aqui é o café... Tira sono. Tira sono. Daqui a pouquinho nós vamos para o culto, né? Que já está quase que iniciando. E nós estamos aproveitando esse momento aqui para tomar esse cafezinho conversando com o presbítero Lázaro. Mas deixa eu perguntar para o senhor uma coisa. Depois de 30 anos de trabalho, depois de acompanhar e aceitar a fé em Cristo ali naquele primeiro salão, acompanhar também esse segundo salão da igreja, como que está o coração do senhor de ver agora a nova sede que está sendo construída aqui em Bauru, presbítero? Veja bem, amados, eu comentei com o presbítero Galdino, esses dias lá nós carregando, fazendo a laje, o trio da laje. Eu falei para o presbítero Galdino, olha, o senhor, sendo pioneiro aqui, o senhor imaginaria que seria um salão desse tamanho, algo assim, desse tamanho? E ele falou assim para mim, presbítero, não. Que coisa. E o senhor falou, mas nem. É isso aí. Mas não, de jeito de maneira. A gente pensava, um salão igual o nosso, se fosse um pouquinho maior, mas nesse porte, né? Mas quando o pastor Nil falou assim, olha, o pastor Demar está vindo aí para ver o terreno aqui na Pedro Toledo. Aí não, sei lá, não sei se faltava fé, mas deu certo, comprou ele e comprou outro. Que coisa tremenda. Eu falei, o quê? Quando a gente foi lá ver, eu falei assim, meu Deus. Esses dias atrás, agora, sábado, não esse sábado, ontem, o retrasado, que a gente vai lá todo sábado tentar ajudar, né? A gente não entende nada mas pelo menos fazer força, sabe, né? Não é verdade? Mas pelo menos fazer força, mas negócio de construção. Aí eu subi lá em cima, lá que colocaram lá a parte de cima, lá já
Eu olhei, dá para ver a cidade toda. Falei, Jesus, o que o Senhor fez com a gente? Que presente. Que presente. Olha, que presente que o Senhor fez pra gente. Tirar. Eu pensava comigo, vai ser aqui, a nossa oração, às segundas-feiras aqui, era isso aí. Senhor, se seja aqui, se seja ali, que seja lá, mas algo nosso. Mas você pensava, eu nem falei para os irmãos agora há pouco, não, seria um Fusquinha, né? Aí de repente parecia uma Ferrari. Meu amigo, você viu, mas e agora? A gente fica maravilhado. Olha, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de agradecer ao nosso Deus por... É aquela história, a gente sabe o que os irmãos dirigentes que passou por aqui passou. Cada dirigente que passou aqui teve uma história. Sim. E por incrível que pareça, eu acompanhei todos eles. Cada um deles tem uma história, tem um modo de vida, mas tem algo que eu achei que guardou aqui. Perseverança em servir a Deus. Se você quer ser vitorioso, se você quer ter alguma coisa, se você não for perseverante, meu amigo, não vai. Não vai. Não vai, você não sai do lugar. E eu agradeço a Deus pelos esses irmãos que passaram, também por Deus, né? E pelo nosso pastor, pelo pastor Ademar. Alguns falam assim, né? Mas até hoje o Bauru não tem uma sede. Agora temos uma sede. Uma baita sede. Você está entendendo? Uma sede. Valeu a pena esperar 30 anos. Como assim? Veja bem, irmãos. Quando eu falei para o irmão, eu falei para o irmão, da onde o Senhor me tirou, meu amigo, não ficar aqui, para mim tá, meu filho, eu criei minha família aqui dentro da igreja. A minha filha, que passou agora há pouco aqui, tinha 6 anos. Estava novinha. 6 anos de idade, a outra tinha 8. Jesus. Eu que estão todas aqui casadas, então quer dizer, eu só tenho que glorificar a Deus. Deus é bom. Eu tenho que glorificar a Deus. E agora, 2022, que esse monte de luta, pandemia, guerra, não sei aonde, e Deus nos presenteia com esse... Porque não é só a bênção, mas chegou num tempo assim que era contrário à lógica humana. Sim, como o pastor Ademar sempre falava, né? Parece que nós estávamos andando na contramão. Na contramão, né? De repente, eu passo de carro, olho assim. Não, você fica meio bobalhado. Verdade, irmão, verdade. Você olhar assim e falar, rapaz, vamos ter que trabalhar bonito ainda. Você olha assim, fala assim, aquele grandão. Agora eu fico assim, imagina quando tiver tudo pronto. Meu Deus. Com aquelas luzes que vai dar para ver do outro lado da cidade. Meu Deus. Só Jesus. Só Jesus para nos presentear com um presente. Aí entra aquela passagem, né? Aquilo que a gente pensa que o Senhor vai fazer pra gente, não é nem a metade. Mas olha, pequenininho demais. Eu acho que ninguém, não sei, não imaginava que seria um... O pastor Ademar falava no rádio, ele vinha aqui, gente, procura um salão aí, procura um galpão, como ele falava, um terreno, pra gente construir. A gente pensava no quê? Né? Algo do nosso tamanho, não é verdade? De repente ele chega, olha, não, é esse aqui. Aí entra aquela história. Eu tive uma visão com esse aqui, eu já dormi nesse hotel e é aqui que nós vamos ficar. Jesus é bom demais. Jesus é maravilhoso. Maravilhoso. Presbítero Lázaro, esse café tão delícia, foi o senhor que fez? A irmã Patrícia. Porque, olha, eu vou falar com os irmãos, o presbítero Lázaro é um cozinheiro de mão cheia, né, irmão Matheus? Cozinheiro de mão cheia. São meus irmãos, viu? Presbítero Lázaro, uma alegria gravar com o senhor, tanto pela pessoa tão... A gente comentou, a gente estava falando do senhor ali, mas era falando bem, né? E a gente comentando esse carisma do senhor, uma alegria muito grande estar gravando com o senhor, ouvir o senhor, tanto pelas histórias, e ouvir essa voz tão agradável, né, de narrador. Alguém já falou isso para o senhor já?
Minha mãe falava para mim. Aí, ó. Mas, presbítero, uma alegria. E eu quero aproveitar aqui, a gente agradeceu ao pastorinho, mas a gente queria muito agradecer também aos irmãos pela forma como os irmãos receberam aqui a gente. Eu até brinquei com ele que eu não sei se a gente estava em Curitiba, se a gente estava em Bauru, porque a gente se sentiu em casa como se a gente estivesse lá mesmo, né? Aqui no meio dos irmãos. Olha, veja bem, e esse é o nosso desejo. Quando vai daqui para lá, para Curitiba, eu particularmente, desde 94 eu vou todas as reuniões. Melhor dizendo, todo janeiro. Antigamente eu ia todas as reuniões, mas depois, por causa da dificuldade, todo janeiro. Eu chego lá e me sinto em casa. Então, é tão gostoso quando você escuta isso aí, os irmãos falam assim, olha irmão, eu me senti em casa. É tão gostoso isso aí, é verdade. Já vi os irmãos que vêm de lá, guardando as proporções, é lógico, eu me sinto em casa. É bom demais. Se eu soubesse como isso alegra o nosso coração de ouvir isso, sabe? Que a gente luta pra quê? Que é tão ruim você ir num lugar e falar assim, não vejo a hora de ir embora, pelo amor de Deus, não é verdade? Mas quando você chega lá assim, poxa vida, tô indo embora, mas tô levando um pedacinho comigo. É verdade. Então a gente fica feliz demais. Presbítero Lázaro, nós vamos finalizando por aqui. Se Deus quiser, né, juntamente com o irmão Mateus e a equipe também, a gente vai voltar com o pastor para a inauguração, permitindo Deus, né? Eu acredito que vai ser transmissão ao vivo e tal. O pastor não vai perder essa oportunidade de maneira alguma. E a gente volta para comer o franguinho e a carne de porco. Já pensou? Nós estamos aqui aguardando vocês aqui. Não, o franguinho, melhor esquecer, né? Deus abençoe, meus amados. Deus abençoe, presbítero. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos. E eu fico grato pelos amados irmãos. Amém. Meus amados irmãos, aqui ao meu lado agora está o presbítero Tiago, ele que é o responsável pela mocidade aqui de Bauru. Nós estamos inclusive participando nesse final de semana do 25º Congresso Jovem aqui em Bauru e nós vamos falar com o presbítero um pouquinho a respeito de como tem sido desenvolvido esse trabalho com jovens aqui na igreja de Bauru. Presbítero Tiago, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, paz do Senhor. A paz do Senhor, presbítero Gabriel. A gente está muito contente, né, presbítero? Como o senhor falou, é uma alegria muito imensa, né? O 25º Encontro dos Jovens do Grupo El Shaddai, né? Como eu disse nessa manhã, passaram muitos jovens, né? Muitos e muitos jovens hoje são obreiro da casa do Senhor, né? Verdade. E eu fico muito contente por isso. A adolescência indo para a juventude, e eu sou muito grato a Deus, o que Deus tem feito pelos trabalhos na igreja também, né? Onde a gente tem se preocupado bastante, né, com eles. Muitas das vezes eu estou no meu emprego, eu estou preocupado com eles, né? O senhor trata eles assim, eu diria, como próprios filhos mesmo, presbítero? A gente começa a ter essa consideração, a relação se torna tão forte que a gente começa a ter um carinho de pai e filho com eles, né? Exatamente. E a preocupação, né? Quando o pastor Nil chegou em mim, eu sempre falava não, né? Não, pastor, eu não tenho esse dom, né? Eu não tenho esse dom. E ele falou, rapaz, vai em frente, e Deus tem mostrado que Deus vai fazer uma grande obra, né? Na vida dos jovens, e na sua vida também, porque para mim, eu estou aprendendo com eles também, né? A gente vai aprendendo. E como eu disse pro irmão, a gente se preocupa muito. A gente fica pensando, o que será que eles estão fazendo agora, né? É verdade. E o que será que eles estão na semana? Porque na semana a gente não tem muito contato com eles. Mas é mais pelo grupo, pelo WhatsApp.
mas a preocupação é grande. Ali sempre presente, né? Sempre Ô, presente. presbítero, e tem quanto tempo já que o irmão tá na frente do trabalho com os jovens? Olha, presbítero Gabriel, vai fazer uns 4 meses. Deus chamou nós, né? Amém. Eu e minha esposa. Então, nesse caso, é o primeiro congresso que os irmãos estão realizando Sim. na frente aí do Isso. trabalho dos jovens. Como foi essa experiência, assim? Porque um congresso, ele gera, assim, bastante preocupação, né? Como disse o senhor, correria de um lado, correria Sim, de outro. sim. Como que foi essa experiência de lidar com todas essas coisas, Sim, assumindo aí a frente do trabalho? Então, foi dias que a gente nem dormiu, na verdade, né? Assim, eu e minha esposa, meu Deus, o que a gente vai fazer, né? E ela chegava em mim e falava, Tiago, e agora, Tiago, o que a gente vai fazer? E a gente sempre aprendeu né? Sempre com oração, né? É oração. Sempre com oração. A gente é carne, é ser humano. Vem o nervosismo, né? Uhum. Meu Deus, como que vai ser? Como que a gente vai preparar? Vamos vender algumas coisinhas para ajudar no caixa, né? Uhum. A viagem do irmão, né? E tudo isso, a nossa vida mudou assim de semana, sabe? Esquecemos um pouco da nossa casa, né? Do que a gente fazia diariamente e começamos a aplicar nesse congresso, né? Sim, sim. E bastante nervosismo, mas Deus deu graça, vai dando graça para nós, né? É maravilhoso. É maravilhoso. O que o senhor diria para os irmãos que estão nos acompanhando? Porque muitas pessoas que nos ouvem agora lideram jovens pelo Sim. Brasil. Quem sabe alguém que está nos ouvindo agora recebeu uma proposta do líder aí da sua congregação, do pastor da sua igreja, para liderar a juventude também. E essa pessoa assim está apreensiva, está preocupada, está com medo, tá igual Moisés, né? Quando sim. ele parte, Josué tem que assumir, ele fica, né? E agora, meu Deus? O que o senhor diz para esses irmãos que estão nos acompanhando? Ó, eu tenho para dizer para eles, irmãos, vai em frente, porque quando Deus chama, não tem para onde correr, né? E como eu já disse, o pastor Nil me chamou, né? E tivemos uma reunião no escritório, e todos os obreiros, todos os obreiros concordaram, né? E o que eu tenho para dizer, vai em frente, meu irmão, ponha Deus na frente. Se Deus te chamou, você tem esse chamado no seu coração, aproveita essa oportunidade, né? Porque muitas das vezes, que eu aprendi hoje, nessa manhã, muitas das vezes, a oportunidade passa uma vez só, ela não volta mais, né? Então, vai em frente, que Deus é contigo. Se Deus te chamou para essa obra, não desanima não, vai em frente, né? Que Deus tem uma grande obra para realizar na sua vida. Amém. Presbítero Tiago, uma alegria esse momento aqui que a gente teve a oportunidade de estar com os irmãos, né? Amém. E de ter essa conversa também. Sim. E que Deus continue abençoando o senhor, Amém. a esposa e os irmãos que estão tocando o barco aí com a juventude. Amém. Deus abençoe. Fico muito grato, feliz, né? Por estar, né, sendo o irmão, né? Fazendo essas perguntas pra gente. A gente fica muito grato a Deus, porque a gente só vê de longe, né? Uhum. A gente só vê lá, a gente vai no YouTube ou no Facebook e vê os irmãos só de longe, né? E é uma alegria muito grande de compartilhar com os irmãos nesse momento. Amém. Meus amados, tem sido para nós assim uma experiência extremamente prazerosa estar com os irmãos nesse final de semana aqui de Bauru, compartilhando das bênçãos de Deus. E ao meu lado aqui agora, nosso querido irmão Mateus, ele que é o responsável pela regência, né? Nós conversamos agora há pouco com o presbítero Tiago, né? Que está aí na liderança da mocidade, e o nosso irmão Mateus está na regência da juventude. Nós vamos falar com ele agora um pouquinho também. Uma alegria ter o senhor aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso canal IPJC Oficial. Amém, irmão. A alegria é nossa poder estar participando com os irmãos. É uma honra, né? Estar servindo ao Senhor junto com os irmãos. É a primeira vez, ou melhor, o primeiro ano que o irmão está acompanhando o trabalho da mocidade na regência. Isso, mano. Primeiro ano que a gente, desde que o presbítero Tiago teve assumindo, o pastor chamou, pediu ajuda também para estar seguindo à frente, questão de até mesmo conhecimento de voz, como eu fiz bastante anos de técnica vocal e tudo mais. E até mesmo para estar na frente dando um braço direito, né? Como na regência, às vezes a gente junto conversando sobre as áreas espirituais e tudo mais, a mocidade. Né? Que bênção! E como tem sido assim para o irmão meu Mateus essa experiência de trabalhar com jovens na igreja também? Irmão, eu vejo assim,
que a minha função fora da igreja, eu trabalho com jovens. Ah, sim. Que eu sou supervisor de equipes, mas só que a diferença é que a gente está falando de almas, não de salário, né? Almas Então, eternas. é diferente. Lá eu posso cobrar de uma forma que não, que a gente tem que ser mais assim sutil, porque a gente está lidando com jovens que estamos tentando não deixar o mundo tocar neles. Então é bem diferente. Então é uma experiência onde o senhor tem uma escolinha lá e aqui é diferente. A gente poderia dizer assim que dentro da igreja talvez é necessário exercer um ponto de equilíbrio maior. O pastor Nil falou hoje pela manhã, por exemplo, do domínio próprio, porque assim, de um lado a gente não pode abrir muita mão, mas de um outro lado a gente não pode querer apertar muito e às vezes o diabo usar aquilo como uma brecha, às vezes para afastar o jovem dos caminhos do Senhor, né? Sim, é como o pastor Nil falou até mesmo na passagem que o pastor Nil leu mesmo ali, falando sobre a questão da temperança. Então é a mesma forma a gente lidar com os jovens. É igual a gente vai fazer uma refeição. Às vezes a gente experimenta, opa, um sal demais, vamos pôr um pouquinho de açúcar. Às vezes não está muito doce, vamos pôr um pouquinho de sal. Então tem que ser na medida certa. A gente não pode ser um sargento demais, a gente não pode apertar, exceder, mas também a gente não pode deixar muito solto. Porque a partir do momento que eu estava falando com os irmãos agora de pouco, uma porteira, se ela está um pouquinho aberta, daqui a pouco ela escancara. Então a gente tem que estar sempre dosar, ainda mais com jovens hoje em dia, que a gente vê que o mundo assedia assim de uma forma muito grande, até mesmo mais do que a geração passada, até mesmo por causa da questão do pecado, questão da Sodoma, que o mundo tem brilhado hoje em dia para os jovens. As ferramentas também que a gente tem hoje que não tinham em gerações anteriores. Assim, hoje, na palma da nossa mão, essa ferramenta é trabalhosa, o tal do celular. Eu fiquei sabendo ali pelo pastor agora há pouco que o irmão chegou aqui na igreja cabeludão, barbudão. Como que foi passar por essa metamorfose? Vamos dizer assim, irmão, quando eu cheguei aqui no ministério, eu cresci no evangelho, venho de berço, nasci, como diz meu primo, berço de ouro. Berço de ouro mesmo. Mas só que eu passei por um momento onde eu costumo dizer que é o crente Raimundo, pé na igreja, todo mundo. E quando eu cheguei aqui no ministério, assim, as chamadas, os puxões de orelha que eu levei foi quando eu vi aqui, as revelações mesmo do Senhor para minha vida, a chamada. E eu comecei a vir aqui, vinha de vez em quando fazer uma visita, meu irmão já estava no ministério, então ele sempre convidava, Mateus, vamos, tem congresso. Aí uma vez eu vim num culto, mas só que quando eu cheguei aqui, o pastor Nil lembra, barbudo, cabeludo. Ele não quis pegar uma maquininha e... Não, mas aí é que tá, que meu irmão falou, a forma da gente lidar com os jovens. Que eu falo que me cativou aqui na igreja, uma coisa que primeiro a gente toca na alma do jovem. Primeiro, a recepção foi diferente, entendeu? Porque eu lembro o dia que eu cheguei aqui, a primeira coisa que o pastor Nil falou para mim, primeiro que eu recebi um abraço gigantesco do presbítero Lázaro, que eu estava conversando agora com a irmã Viviane, né, que ele também conseguiu pegar ela um dia na saída da igreja. É difícil escapar do carisma dele. Sim. Né? Então ele me abraçou, a hora que eu cheguei, ele me deu um abraço apertado. Uma coisa que o pastor Nil ele falou para mim, que meu pai ele é pastor também, veio do ministério como pastor, do outro ministério. E a primeira coisa que ele falou para mim, ele falou assim, Mateus, não me olha como pastor, hoje eu sou seu amigo. Isso aí me derrubou. Desarmou completamente. Me desarmou. Eu falei, e quando eu cheguei aqui no ministério, a primeira coisa que eu ouvi, que eu cheguei aqui, eu falei, peraí, aqui é a tal da contramão, é a conversão. Porque a pessoa quando vem do mundo, se ela vem para a igreja, ela precisa andar na conversão, virar o sentido contrário. Então foi quando eu cheguei aqui no ministério, eu enxerguei isso. Eu falei, aqui é o sentido contrário do mundo. Porque se eu estou vindo do mundo, se eu estou Raimundo, tenho os costumes do mundo, eu chego na igreja, peraí, preciso mudar. É decisão. Decisão. O que o irmão diz para o pessoal que está nos acompanhando agora, que trabalha com jovens também, principalmente deixa uma palavra nesse sentido, irmão Mateus, da receptividade.
né, de abraçar as pessoas, porque às vezes, até sem perceber, a gente faz isso, ou às vezes por medo, por vergonha, timidez, a pessoa vem à igreja e sai da igreja sem receber um cumprimento de mão, sem receber um abraço. E certa vez alguém disse que o evangelista primeiro da igreja é o porteiro, né? Porque ele vai definir se a pessoa vai entrar e ouvir a palavra ou se ela também não vai voltar nunca mais, né? O que o irmão diz a respeito desse ponto? Eu digo que tem aquele famoso ditado que a primeira impressão é que fica. Então, se a pessoa chega na igreja, a forma que, até mesmo a questão dos jovens, a forma que o jovem é recebido, isso impacta demais. Como ele é abraçado, se ele é questionado, se puxa a conversa, se quer saber da vida dele, se tem interesse nele. Então, e é uma alma que está chegando. É um jovem. Na luta hoje que a gente tem para alcançar um jovem, trazer das garras do mundo, trazer esse jovem, então a gente tem que abraçar ele com o maior dom que a palavra fala, que é o amor. Então ele tem que chegar, a gente tem que catar esse dom, aperfeiçoar esse jovem. Ela vem aqui. Eu quero te lavar, tirar esse lamaçal de você, mas só que como? Amém. Ouvir, instruir e ajudar nesse sentido. Irmão Mateus, Deus abençoe. Amém. Foi um prazer estar gravando contigo. Amém. O prazer é todo meu. Amém. A graça de Deus. Seguimos, meus amados, com os nossos queridos aqui em Bauru, e agora conosco aqui a nossa irmã jovem Viviane, que vai compartilhar um pouquinho conosco do seu testemunho de fé. O Senhor fez uma obra muito linda na vida dela, e eu tenho certeza que o que ela vai compartilhar com a gente agora vai servir de grande edificação, especialmente aos jovens que estão aí nos acompanhando. Inicialmente, irmã Viviane, seja muito bem-vinda aqui ao canal IPJC Oficial. Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor, presbítero Gabriel, Pai do Senhor, amados irmãos. É um prazer estar aqui juntamente com o irmão, podendo estar compartilhando um pouquinho da minha história com Deus e da minha conversão. Amém. Como que foi que a irmã conheceu assim o Evangelho? A irmã serve a Deus desde o berço ou não? Não, na verdade eu nasci na igreja, os meus pais eles eram de uma outra denominação. Eu cresci já conhecendo a palavra, porém eu não servia, eu não gostava muito de algumas coisas, eu não conseguia estar ali presente, servindo a Deus, mas sempre ouvindo a palavra. Aí a minha mãe sempre levava a gente, sempre passava os ensinamentos, tudo. E aí quando eu peguei mais a fase da pré-adolescência, eu já não queria mais ir nos cultos, já queria mais ficar em casa. É geralmente aquela fase assim em que começam a ocorrer aquelas crises, né? Isso, os pensamentos, curiosidade com o mundo também. Isso, mas assim, eu sempre tive muito temor. Por ter conhecimento, eu sempre tive muito temor. Então assim, eu não conheci o mundo como muitos jovens conheceram. Tiveram contato com drogas, álcool, assim, ao ponto de se embriagar, essas coisas eu não tive contato. Mas eu tava no meio ali de shows, baladas, amigos que bebiam e tudo mais. Mas eu nunca participei dessa parte. Então assim, eu tive aquele conhecimento, mas eu também tinha a palavra de Deus que ainda estava no meu coração. Então eu tinha um temor de saber até onde eu poderia chegar, até onde aquilo poderia afetar os meus pais. Então eu sempre tinha essa consciência. E aí eu cheguei na fase, né, que eu não queria mais ir para os cultos. Eu queria ficar em casa. Aí eu cheguei na adolescência que eu queria sair. Aí minha mãe falava assim pra mim: você vai na igreja? Se você for na igreja, eu te deixo sair. Eu falava: mas mãe, eu vou pecar, eu vou pra igreja. Ela: não, você vai pra igreja. Eu acho até engraçado isso, mas de alguma forma minha mãe tava me puxando. E eu ia pra igreja, depois da igreja eu ia pra festinha. Uma estratégia de mãe. Isso, mas ela nunca me obrigou. Não, você vai ficar, você vai usar saia, você vai deixar seu cabelo. Nunca, ela nunca me obrigou. Ela me deixou seguir. Aí eu lembro que quando eu tinha, acho que foi em 2015 mais ou menos, eu devia ter uns 21 anos. Eu fiz um propósito com Deus, que eu tinha saído do emprego que eu tava, eu fiz um propósito. Aqui eu conheci, na verdade, quando eu tinha 19 anos. Na verdade, eu tinha um namorado, e esse meu ex-namorado ele veio falecer num acidente de moto, e os meus pais conheceram aqui. Então, foi numa quinta-feira à tarde que teve o culto aqui, meus pais vieram. E aí, no domingo, eles me trouxeram aqui. Foi aí que eu conheci a Pentecostal de Jesus Cristo. Sim. E aí, meus pais já estavam afastados da casa do Senhor por problemas no casamento deles. Eles vieram se afastar, vieram separar também. E aí, no caso, eu vim conhecer a igreja. Então, eu apareci aqui uma vez, depois não vinha mais.
Aí vinha de novo e eu não deixava ninguém me pegar na porta da igreja. Acabava o culto, eu ia embora. Eu ia assim, então uma hora ou outra sempre aparecia. Aí eu lembro que uma vez o presbítero Lázaro me pegou na saída da igreja e falou: olha, a gente vai fazer uma viagem para São Bernardo do Campo, você quer ir? Eu falei: eu quero. E nisso, como eu disse, eu tinha feito um propósito com o Senhor e de abrir uma porta de emprego. E o Senhor abriu essa porta, eu voltei para agradecer. Então eu vinha geralmente de quinta-feira à tarde. E eu comecei a vir no sábado, no domingo, até esse dia que o presbítero Lázaro me pegou na porta e me falou da viagem. Eu Ainda falei mais assim, com esse jeito carismático dele, né? É difícil ele falou assim que eu fui até pauta de reunião, porque nenhum jovem me pegava na saída da igreja. Acabava o culto, eu entrava no carro e ia embora. Sim. E aí ele me chamou, eu falei: não, eu vou. Aí teve o dia da viagem, fui e cheguei lá, eu vi aquela mocidade enorme, todo mundo cantando, e tocou no meu coração. Imagina. Eu falei: Deus, se eles conseguem, por que eu não consigo? E aí eu fui, aí eu comecei a vir mais de sábado, de domingo, e aí foi tocando mais ainda no meu coração essa vontade de querer estar mais na presença do Senhor, de querer participar com os irmãos, de viver isso tudo, sabe? E aí eu peguei e fui vindo, e aí tomei a decisão de querer me batizar. Ainda também tem até uns episódios que mesmo quando eu vim na igreja, eu ainda acabava saindo com os amigos ou outra para alguns lugares. E até compartilhei com uma amiga aqui da igreja que a última vez que eu ia sair, eu lembro que eu fiz como a minha mãe me falava antes. A minha amiga me chamou para ir num show, eu falei assim: amiga, eu vou pro culto e depois a gente vai. E aí eu vim pro culto de jovens no sábado, eu lembro que eu saí daqui, entrei no carro, ela me ligou, ela falou assim: amiga, vamos? Eu falei: amiga, eu não vou mais. Ela: por quê? Eu falei: amiga, eu tô sentindo de não, eu não vou. Depois desse dia, eu nunca mais fui num show, nunca mais fui numa balada, nunca mais fui em lugar nenhum. Literalmente eu rompi. E aí eu fui buscando mais, aí me interessei no batismo, fiz o que tinha que ser feito e desci as águas para a honra e glória do Senhor. Mas não tem sido fácil e também não era antes. Agora com Deus a luta vem maior. Como o presbítero Thiago já falou, na minha casa só eu que sirvo a Deus, né? A minha mãe, infelizmente, há uns 5 anos atrás veio a falecer cometida de um câncer. O meu pai, hoje, ele não frequenta mais a Deus, teve uma vida bem conturbada, assim, com álcool. Mas hoje, graças a Deus, ele reduziu bastante. Então, ele está morando numa outra cidade com a namorada dele. E aí, no caso, tem um irmão que hoje reside comigo novamente. Então, assim, a luta, ela vem de um jeito que parece que não tem saída. Mas quando a gente tem fé, a gente tem que persistir que uma hora a porta vai se abrir. Como o irmão falou no ensinamento hoje, né? Então, a gente tem que ter fé. Viviane, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira, assim, é que realmente é uma grande dificuldade, especialmente para o jovem, ter que romper com os laços de amizade para servir a Deus, porque assim, servir a Cristo é sacrificial, né? Evangelho não é indolor, né? O evangelho ele custa muito caro e às vezes vai custar algumas amizades. A minha pergunta depois que o tempo passou e você está servindo a Deus, se batizou, consolidou os seus passos na fé, você sente que valeu a pena essa decisão? Com certeza, com certeza. Claro, nessa caminhada que a gente vai seguindo com Deus, claro que muitas pessoas que a gente gostava muito, que a gente queria muito por perto, vai ficando para trás. É verdade. Infelizmente. Não tem como, às vezes, a gente conciliar as duas coisas. Mas é um exemplo que eu falo, a gente tem que saber aquelas pessoas, mesmo que não vai para a igreja, tem algumas que ainda nos apoiam, como, por exemplo, quando a minha mãe veio a falecer, coisa de 3 ou 4 horas antes da minha mãe falecer, foi um jovem de uma outra igreja orar pela minha mãe. E ele terminou a oração e ele falou assim para mim: ela não vai morrer, Deus está fechando a sepultura. Só que pela situação da minha mãe, a gente já estava esperando que ela fosse falecer. E depois de umas 3, 4 horas que ele falou isso, minha mãe vai falecer. Então aquilo me destruiu. De um jeito que eu não esperava. Porque por mais que você sabia que a situação, assim, do ponto de vista médico era irreversível, uma palavra dessa acende uma ponta de esperança assim no coração. E por mais que a gente imagine que aquilo vai acontecer, a gente muitas das vezes não quer. A gente quer uma outra saída e às vezes não tem jeito.
Eu lembro que depois que minha mãe faleceu, teve todo esse procedimento, eu fui na casa de uma amiga, ela não serve a Deus, assim, não frequenta diariamente, mas ela também tem a palavra no coração. E a gente também já saiu muito junto no passado, para baladas e festas. Eu lembro que eu cheguei lá e falei assim, amiga, eu quero ir para uma festa. Porque eu tava assim, acabada. Falei assim, amiga, eu preciso de uma festa, eu preciso, sabe? E ela, não, você não vai. Ela, não, você não vai. Eu falei, não, amiga, mas eu preciso. Ela, não, você não vai, você não tá bem. Então, assim, se fosse uma outra pessoa, ela poderia falar, não, vamos. Aí como que eu estaria hoje? Então, o problema, na realidade, não está na amizade em si, mas o tipo de influência que aquela amizade provoca na nossa vida. Sim, eu acredito muito nisso. Porque, às vezes, a pessoa ela não pode seguir a mesma fé que você, mas ela pode também te dar um conselho. Sabe aquela frase de faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? Pode ser algo mais ou menos assim. Entendo. Então, se eu falo isso para uma outra pessoa que tem uma vida completamente fora, assim, ela poderia ter falado, vamos, e ali teria provavelmente acabado toda a minha comunhão com Deus, a minha vida hoje, sei lá onde eu deveria estar. Mas ela não, ela mesma, ela não tem dessa comunhão. Ela falou, não vamos, a gente não vai passar. Deus usou uma pessoa fora da igreja para te manter firme na igreja. Sim. Né? Na verdade, a outra coisa que eu queria dizer não é nenhuma pergunta, mas eu queria que você, assim, deixasse uma palavra final aos jovens que estão nos acompanhando agora, que às vezes passam pela mesma situação. Vieram para a igreja, as coisas começaram a pipocar, digamos assim, tudo de uma vez só, com perdas, né? Talvez, como você é a única pessoa que serve a Deus dentro de casa e é muito difícil você, assim, lidar com esse negócio de ser uma coluna ali, né? De ser uma estrutura ali, e precisa se agarrar muito com o Senhor, né? O que você diz para jovens que estão passando por situações semelhantes? Eu diria para os jovens que estão nessa mesma situação ou parecida com a minha, para não desistir. Eu acho que, assim, se a gente já tem uma vida com Deus já é difícil, imagina sem Ele. Eu acho que é muito mais difícil. Para não desistir, porque o Senhor, Ele tem muitas promessas na nossa vida, assim como Ele fala que Ele provém todas as coisas para as aves do céu, a gente é importante também. Então, independente da luta que a gente passa, a gente tem que se manter firme e ter um propósito de Deus. Orar pela nossa família, porque Jesus, Ele ainda salva, Ele ainda cura, Ele ainda liberta. Então a gente tem que se apegar nisso. Não desistir. Está aí, meus amados, essa palavra que eu acredito ser um conselho de Deus, né, a todos os jovens que estão nessa situação e também irmãos que já passaram dessa fase de juventude, mas que passam por situações semelhantes, que através desse testemunho da irmã Viviane, o Senhor possa fortalecer o seu coração. Irmã Viviane, nós agradecemos pelo compartilhamento, né, do seu testemunho, e eu tenho certeza que muitas vidas serão edificadas através dele. Amém, eu que agradeço o convite. Deus abençoe. Amém. Meus queridos, nós vamos fechando esse quadro, né, dessa viagem para Bauru com os irmãos agora, falando com o pastor Nil, responsável pelo trabalho. Primeiramente, pastor Nil, né, agradecendo o senhor pela recepção. Eu estava conversando com o Matheus ontem que a gente não sabia muito bem se a gente estava em Bauru ou se a gente estava em casa, né, porque a recepção foi tão boa que a gente se sentiu assim muita vontade de ir com os irmãos, e a gente quer agradecer muito o senhor por receber a gente esse final de semana. Prazer é nosso, prazer sempre é nosso. Os irmãos de Bauru também são os irmãos muito receptivos, né? São. E todos eles, na verdade, os irmãos, desde quando eu cheguei para cá, na verdade foi mais surpreendente para mim, que eu já era daqui. A gente dirigiu a igreja por 10 anos aqui na região, antes de ir para o ministério, para ir para Curitiba, na verdade, como integral da obra. Aí dirigir a sede aqui de Bauru para mim foi uma surpresa. Eu encontrei os irmãos, uma alegria tremenda. Fiquei surpreendido mesmo. Maravilha. A maneira com que os irmãos recebem. Pastor, eu queria que, já que a gente está nesse final de semana aqui em um congresso de jovens, né, 25 anos, uma longa jornada, né, professor? Uma longa jornada de constância, permanência. A gente louva a Deus por esse trabalho. Eu queria que o senhor encerrasse esse nosso quadro aqui dessa viagem para Bauru, deixando uma palavra pastoral aos jovens que estão aí nos acompanhando na noite de hoje. Meu Deus, são tantas coisas para falar. Hoje a gente teve um estudo pela manhã, com palavras muito relevantes aos dias atuais, né? E eu repito a palavra que eu dei nessa manhã para os jovens. Você precisa manter os seus instintos
manter o teu corpo, a tua mente, o teu coração no controle do Espírito Santo. Certamente, se você fazer isso, não vai ter barreira que vai conseguir segurar a tua vida espiritual. E a tua vida espiritual, ela vai refletir na tua vida secular também. Na tua vida no mundo do trabalho, no mundo dos negócios, no teu relacionamento com as pessoas. Seja prudente, mantenha a tua vida no controle de Deus. Deixa Ele controlar a tua vida. Controlar o que você fala, o que você vê, até mesmo o que você ouve. Refreia os sentimentos do teu coração. Essa é a palavra. Refreia os sentimentos do teu coração. Mantenha ele sobre a rédea do Espírito Santo. Certamente, Deus tem coisas grandiosas para a vida de todos os jovens que conseguem ou que mantém essa chama no coração das coisas de Deus. Amém. Pastor, a gente agradece por essa palavra. Para os irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube, nós estamos chegando agora ao fim dessa live. Para nós que estamos aqui em Bauru gravando, daqui a pouquinho o último culto, né, que nós vamos estar aqui com os irmãos no domingo da tarde, a partir das 14 horas. Mas eu queria pedir o senhor ainda para orar por nós e pelos amados que estão conectados conosco. Vamos orar a Deus. Amantíssimo e soberano Deus, precioso e bondoso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esses dias ao qual nós estivemos aqui, ó Deus, juntamente com o presbítero Gabriel, como um jovem Mateus. Estende as tuas mãos, Senhor. Dai a tua bênção sobre a vida também dos irmãos internautas que nos ouvem pelos canais da nossa igreja, da nossa congregação. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre todos os jovens da grande cidade, os jovens do campo, da periferia, da favela. Senhor, põe as tuas mãos, derrama da tua graça, cada um com o seu sentimento, cada um com os seus questionamentos, cada um com as suas lutas e problemas. Senhor, estende as mãos poderosas, ajuda eles, levanta os que estão caídos. Abre uma porta, Senhor, para este jovem te servir melhor, viver segundo a luz da tua palavra. Permaneça com cada um deles, para a glória do teu santo e precioso nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Pastor Nil, vamos encerrando aqui e agora aguardamos os irmãos em Curitiba. Se Deus quiser, janeiro está aí, a gente está lá em nome de Jesus. Amém. Agora são 19 horas e 40 minutos desse dia de domingo, dia 20, né, de novembro. E a gente acabou de sair da casa do Pastor Nil. A gente tomou banho, né, Matheus, para refrescar depois do culto da tarde. Arrumamos as nossas malas e agora estamos seguindo viagem para Curitiba, com alegria no coração pelo final de semana que o Senhor nos deu, né? Nós queremos aqui de todo o nosso coração agradecer o Pastor Nil e a toda a igreja, né? Porque os irmãos assim nos receberam muito bem aqui em Bauru e a gente agradece os irmãos, né? Pela recepção, pela alegria que os irmãos nos proporcionaram. Foi muito gostoso estar com vocês. Orem por nós e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Amém.